Bom, pessoal, boa noite. Estamos dando início aqui a mais uma live da APG da PUC. Hoje nós estamos com Mariana Moura, que é doutora e mestra em ciências pelo programa de pós-graduação em energia do Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP, bacharel em relações internacionais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, é professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação e é fundadora e líder do movimento Cientistas Engajados, né? Cientistas na Política e da Frente Ampla Democrática Socioambiental. Faltou alguma coisa, Mariana? Não, tá ótimo. Tem bastante coisa no currículo, né? Então, o tema hoje da live, né, é ciência e financiamento, né? A ciência, ela bom, acho que eu já transformo isso numa pergunta, né, Mariana? Qual que é a importância da ciência, né, para a vida de todos nós, não só enquanto nação, mas enquanto indivíduos? Que você, qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que essa é uma pergunta que tem duas respostas. Primeiro, qual o impacto da ciência na vida cotidiana das pessoas? E depois, qual o impacto da ciência no desenvolvimento dos países? Na vida cotidiana, a gente tem a tendência a não perceber o quanto de trabalho científico que tem em cada coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Eu tô aqui, deixa eu ver assim, eu tô aqui com algumas coisas, né? Isso daqui, por exemplo, é um papel reciclável, né? É um papel reciclado e reciclável. Isso daqui é fruto de pesquisa, né? Esse tipo de trabalho é fruto de pesquisa. O esmalte que a gente usa, o batom, a maquiagem antialérgica que a gente usa, né? Os livros que a gente lê, eu estou vendo aí um monte de livro atrás de você, O próprio mas não celular, só né? isso. Exatamente, não só isso. Quem está assistindo a gente, se estiver assistindo por um computador, por um celular, por um tablet, tudo isso é fruto de conhecimento científico acumulado ao longo de séculos. É essa a questão, né? Não é de ontem para hoje. Se a gente tem os celulares há 20, 25 anos na nossa vida, desde aqueles grandões tijolões, não sei quem é que teve, assim, eu tive um tijolão quando eu era mais nova, desde esses celulares, a gente tem eles há 20, 25 anos, mas a pesquisa que resultou em celulares é um acúmulo de conhecimento que vem desde o século XIX, certo? A pesquisa sobre transmissão de informações pelo ar, que foi evoluindo para transmissão via rádio, para transmissão de imagem, para transmissão de informações, geolocalização, satélites. Quer dizer, no nosso dia a dia, tudo é fruto de conhecimento. Do que a gente come, o que tem na nossa mesa, né? O arroz, o feijão, a carne, a salada, tudo que tem na nossa mesa é o que a gente usa no nosso dia a dia, aos remédios que a gente toma, né? O médico que a gente consulta quando está doente. A política pública deveria ser mais cientificamente embasada, mas algumas políticas públicas foram embasadas cientificamente ao longo da nossa história. Então, assim, tudo no nosso dia a dia é fruto do conhecimento científico acumulado nos últimos séculos pela humanidade como um todo. Isso é um aspecto da sua pergunta. O outro é qual o impacto da ciência para o desenvolvimento. Se você for perceber, os países que a gente chama de países ricos são os países que são cientificamente avançados, né? Tecnologicamente avançados. Eles investiram em ciência, na produção do conhecimento e na transformação desse conhecimento em produtos e serviços que eles usam. Então, o bem-estar da população é resultado também do conhecimento científico acumulado por essa sociedade. Então, se você pensa na Inglaterra, óbvio, né, que é a primeira revolução industrial, nos Estados Unidos é óbvio, mas mais recentemente
o Japão, a Alemanha, a Coreia do Sul e mais recentemente ainda a China, né, que está virando uma potência tecnológica, assustou o mundo quando chegou no lado escuro da Lua, né? Ninguém, né, quem não acompanha essa questão, essa área de ciência, não tinha a menor ideia de que a China poderia fazer um negócio desse, e assim, foi muito de repente. Então, e não entende que isso foi fruto de décadas de investimento em ciência e tecnologia. E isso tem produzido, obviamente, resultados em melhora em qualidade de vida da população chinesa. Então, a ciência tem um impacto incrível e fundamental das nossas vidas e nas sociedades do mundo atual. Você lidera um grupo que são os cientistas engajados, né? Conta um pouquinho do grupo, explica para a gente como é que ele se formou, quais são os objetivos, quais são as ações. Olha, dizer que eu lidero é uma coisa meio forte. Eu faço parte de uma tradição de movimento universitário que chama de horizontal, né? Lá na USP tudo é horizontal. Então, assim, os cientistas engajados também é horizontal. A gente fundou esse grupo no início de 2018, fruto de uma mobilização que já vinha acontecendo dentro da universidade sobre a importância da USP sair dos seus portões, né? Se relacionar mais com a sociedade. Isso foi um movimento que foi feito durante a campanha para a reitoria de 2017, que os professores Hildo Sauer e Tércio Ambrise disputaram a reitoria. E aí, no início de 2018, ano eleitoral, a gente discutiu o que fazer no ano eleitoral para tirar a universidade de dentro de seus portões. Vamos lançar candidato, né? A melhor forma de fazer divulgação científica em ano eleitoral, para você falar com a maior quantidade de pessoas, falar para a população inteira, horário de televisão, rádio, santinho, material impresso, vamos lançar candidato para falar sobre ciência e a importância da ciência para a população. E foi uma experiência fantástica, muito bem sucedida. A gente, com pouquíssimo recurso, conseguiu uma quantidade grande de votos. Tivemos juntos, eu e o professor Walter Neves, 22.500 votos, o que assim é um estrondo para uma primeira experiência com pouquíssimo dinheiro. Então, a gente fez esse debate sobre trazer os cientistas para a política, né? Isso em 2018. A partir de 2019, a nossa atuação se dividiu em dois aspectos. Primeiro, eleger cientistas, aí não é só disputar a eleição, agora a gente quer eleger cientistas mesmo, porque a gente está percebendo que o Brasil está num movimento anti-ciência que está avançando, e a gente acha que o Brasil não é isso, certo? Os brasileiros apoiam e gostam dos professores, pesquisadores e da ciência, de modo geral. Já foram feitas várias pesquisas de opinião, inclusive, nesse sentido, que deram esse resultado. Então, a gente acha que os cientistas têm muito a contribuir para a política, né? Hoje, especialmente. Então, essa é uma das linhas de atuação. E a outra é na divulgação científica. A gente organizou feiras de ciências na Paulista, apoiou atividades de outros grupos de divulgação científica, mantém esse apoio, inclusive, nas eleições desse ano, com um programa que consta, né, o apoio público à divulgação científica, que é uma coisa que a gente não tem hoje no Brasil, né, ou tem muito pouco. Então, a gente está com esses dois trabalhos, né? Atuação política e divulgação científica. Muito interessante, né? Porque existe um senso comum, na minha opinião, errado, né, de que a ciência é uma coisa e a política é outra, né? Quando a própria ação política ela tem que ser fundamentada na ciência e uma série de decisões políticas influenciam, por exemplo, no desenvolvimento da ciência, né? E é isso, né? Existe um movimento político atualmente no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil ele tem ficado muito visível, né? Que é um movimento anti-ciência, né? Que é contra as vacinas, que fala que a Terra é plana, que diz que a pandemia não existe, que é uma gripezinha, né? Que, na minha opinião, é porque são algumas verdades incômodas que a ciência traz, né? Então, a ciência
prova com números científicos, por exemplo, que uma determinada política econômica não funciona, ou que a Amazônia está sendo queimada, que uma política social não está tendo resultados. E isso incomoda pessoas que defendem essas políticas, né? E aí, para continuar defendendo essas políticas, as pessoas começam a combater a ciência, em vez de desenvolver ciência no sentido contrário, com fundamento, né? E o governo atual, o governo federal atual, né, só para dirigir para a próxima pergunta, né, ele tem uma postura dessas, né, ele é contrário à ciência, ele é contrário aos professores, contrário às universidades, e nós sentimos, pelo menos aqui na pós-graduação, um efeito direto disso, que foi os cortes nas agências de fomento e financiamento da pesquisa, né, e acho que isso é uma coisa interessante, né, o que nós podemos fazer, né, nós cientistas, estudantes, pós-graduandos, o que nós podemos fazer para resistir a esse movimento? Olha, tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? Eu sou da escola da mobilização, então eu estava até conversando com uns amigos essa semana, falando assim, não, a gente tem que ir para a rua e tal, não sei o que, parará. Eu falei assim, gente, olha, eu sou arroz de festa de protesto. Eu tenho uns vizinhos que chamam, quando perguntavam qual era a minha profissão, falavam assim, ela é protestante, porque assim, eu vivo em sou arroz de festa de protesto. E organizo protestos e tal. Mas aqui, nesse momento, fica complicado, né? A gente não vai pedir para as pessoas irem para a rua no momento em que a contaminação está mais gritante ainda do que nunca, né? Então, o que é possível fazer hoje? Vou dar um exemplo. A gente está observando não, a gente está acompanhando a tramitação do projeto de lei 529/2020 na Assembleia Legislativa, que é um projeto assim, tem 60 páginas, trata sobre tudo, sabe esse negócio, teoria de tudo? É quase isso, assim. É um negócio que trata sobre quase todos os aspectos da gestão pública do Estado de São Paulo, e está tendo uma resistência muito grande. O que fazer em relação a isso? Cada grupo se organizou de uma determinada forma. Tem uma galera que está indo para a porta da Assembleia Legislativa para fazer manifestação, tem uma galera que está ligando para os deputados para, né, fazer pressão, tem gente que está fazendo pressão nas redes sociais, como os cientistas engajados, a gente está fazendo uma articulação para fazer pressão nos deputados nas redes sociais, e a gente está tentando convencer ou mostrar para o governador que isso é um tiro no pé, certo? Esse projeto como um todo é um tiro no pé, mais especificamente a tentativa de sequestro dos recursos das universidades e da FAPESP, que também financia pesquisa, inclusive na PUC, né? Então, é um tiro no pé. Então, tem várias formas de mobilização. Contra os cortes na área de ciência e tecnologia, que é federal, né? Que é um recurso federal, o que a gente pode fazer é mobilizar no Congresso Nacional. Então, a gente pode fazer atividades dentro do Congresso Nacional, pode ligar para os deputados, mandar e-mail para os deputados, fazer pressão, marcar os deputados nas redes sociais, porque agora está sendo votado e discutido o orçamento do ano que vem. E o orçamento do ano que vem está vindo com um corte pesado na área de ciência e tecnologia, especialmente para investimento e custeio do Ministério da Ciência e Tecnologia. E, além disso, tem fugiu o nome. Contingenciamento, esse nome horroroso que se inventou, que os administradores públicos inventaram, que é nada mais, nada menos do que uma poupança, né? Guardar o dinheiro que era para ser investido em outra coisa, você guarda para pagar juros da dívida pública. Então, eles estão contingenciando também, de novo, os recursos do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Financiamento da Ciência e Tecnologia, que no ano passado arrecadou, sei lá, quase 6 bilhões de reais. E foi repassado mesmo, investido 600 milhões. Então, assim, o dinheiro que tem para ciência e tecnologia está sendo desviado para outras coisas. E no momento em que a gente mais precisa dos nossos pesquisadores, de todas as áreas, né? Não é só na área de saúde,
mas também na área de engenharia, como, por exemplo, os engenheiros da Poli, que desenvolveram o respirador, lá, o pulmonar da USP, na área de ciências sociais, que são os pesquisadores que estão ajudando o poder público a dirigir melhor as políticas de combate à epidemia, na área de economia, na área de administração, de história, obviamente, a gente precisa entender o que aconteceu antes para poder fazer, né, tomar as ações e as melhores atitudes agora. Então, a gente precisa se organizar, obviamente, em torno das organizações que defendem a pós-graduação, como as APGs, a ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, e não ficar parado. Porque, como você disse, tem uma lenda de que cientista não pode se envolver com política. Essa é uma lenda e é errado. Porque se a gente não se envolver com política, e os cientistas hoje mais graduados estão percebendo isso, a gente não vai conseguir manter o financiamento ou nem aumentar o financiamento para pesquisa, e as instituições públicas perdem também o não envolvimento dos cientistas na política. Então, isso hoje está sendo discutido desde de quem está entrando no mestrado, ou seja, está começando a ciência ou da iniciação científica, começando a carreira científica, até os cientistas mais graduados, mais experientes, estão percebendo e começando a se envolver politicamente. É interessante isso, né? Como é uma visão errada de que o cientista não faz política, sendo que o modelo de cientista, que você perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai falar no Einstein, né? Que era uma pessoa extremamente politizada, engajada nos temas mundiais, com preocupações para quais rumos o mundo ia, né? E os grandes cientistas, aqui no Brasil mesmo, são assim, né? São pessoas que querem desenvolver o Brasil, que querem desenvolver o Brasil num determinado projeto político e que atuam dessa forma, né? Sabem que isso vai ter um resultado na ciência e que a ciência vai ter um resultado na política. E agora a gente estava debatendo aqui os principais ataques na ciência, que eles têm vindo principalmente do governo federal, mas também do governo estadual. Agora, esse ano vai ter eleição municipal, que é um espaço de discussão política também muito amplo, né? E nesse espaço, existe alguma forma não sei, de defender a ciência, de divulgar a ciência, de lutar contra os ataques a partir de um nível municipal, por exemplo? Tem, claro que tem, especialmente no município de São Paulo. Na verdade, a gente está lançando candidatura esse ano, cientistas engajados têm candidata a vereadora, eu sou pré-candidata a vereadora em São Paulo, com o programa dos cientistas para a cidade de São Paulo. Então, por um lado, existe como pressionar a prefeitura a ajudar financeiramente a ciência e a pesquisa que é feita aqui na cidade de São Paulo. A gente tem universidades públicas e privadas que fazem pesquisa, instituições públicas, como os institutos de pesquisa, que produzem muito conhecimento, que têm como resultado produtos e serviços para a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, o município tem condições de financiar pesquisas voltadas para resolver os problemas da cidade. Então, isso é um ponto, certo? A arrecadação da cidade de São Paulo é maior do que a de muitos estados brasileiros. Então, a cidade de São Paulo tem recurso para isso e sai mais barato para a cidade financiar uma pesquisa que dê como resultado uma proposta, uma política pública que seja mais eficiente do que fazer um edital com empresas que possivelmente vai sair mais caro, muito provavelmente vai sair mais caro do que o financiamento dessa pesquisa. Então, a proposta dos cientistas para a cidade de São Paulo é mobilizar toda a força e infraestrutura de ciência e tecnologia que existe na cidade para propor soluções para a cidade de São Paulo, para os vários problemas que a gente enfrenta nesse centro urbano enorme, essa megalópole, né? Desde a área de transporte, saúde, habitação, saneamento, meio ambiente. Então, a nossa proposta está bastante completa, geração de emprego e renda, saúde. A gente montou grupos de cientistas das várias áreas para fazer propostas para a cidade de São Paulo, e já existem grupos de pesquisa que estudam a cidade de São Paulo. Eu, por exemplo, faço parte do grupo de pesquisa temático da FAPESP,
que se chama MacroAmbi, é um projeto temático, né, que estuda a macrometrópole de São Paulo, são mais de 200 municípios no entorno da cidade de São Paulo, sob o ponto de vista da energia e do acesso à água, do acesso à energia e do acesso à água. Então, em outros aspectos, existem vários grupos também já estudando, trabalhando e trazendo soluções. Então, por um lado, é importante a prefeitura apoiar esses pesquisadores, e por outro, esses pesquisadores estão trazendo soluções para os problemas da cidade. É verdade, né? Falando só um pouquinho da cidade de São Paulo, a gente vê como a ciência está relacionada com absolutamente tudo, né? Então, se existe, sei lá, o rio Tietê poluído, tem ali uma questão de discutir a química, também discutir a questão econômica de quem que está jogando esses resíduos, discutir através das ciências humanas, ciências sociais, né? Por que que existem populações que não têm esgoto e acabam indo para o rio? Se a gente for discutir o trânsito, vai discutir questões de engenharia, questão de tecnologias, do semáforo, de qual combustível que os veículos vão usar, transporte público, transporte privado. Quer dizer, qualquer tema que a gente pense em São Paulo, a solução para eles vai acabar sendo científica, né? Claro que a ciência pode tanto indicar para um lado ruim, né? Por exemplo, vamos acabar com o transporte público e investir só no privado, como pode ser o contrário, né? A ciência, ela também tem lado, né? Quer dizer, os cientistas preocupados com o bem-estar fazem a diferença, né? E a gente estava falando bem no comecinho, né, sobre como a ciência ela é importante para o desenvolvimento, né, de um país. Aí falando de uma maneira assim mais macro, né, que tanto a Inglaterra se desenvolveu com investimento científico, né, pela Revolução Industrial, os Estados Unidos, países da Europa, Japão, a China hoje desponta, né? Quer dizer, a China nos anos 70 era um país muito mais pobre que o Brasil, e o Brasil na época crescia 8% ao ano, 7% ao ano, e de repente, num certo momento, o Brasil para e a China entra num processo contrário, né? E mesmo, não só a China, né, mas mesmo, sei lá, Estados Unidos investe muito em ciência, Europa investe muito em ciência, né? Então, é uma coisa fundamental, né, de reforçar o papel da ciência também no desenvolvimento econômico, né? Não é desperdício de dinheiro você dar da bolsa, da financiamento, investir na universidade. Isso tem um retorno diretamente na economia, por exemplo, né? Que aí vira tributos para o Estado, vira dinheiro para o Estado, né? O dinheiro volta, né? Exatamente, olha, tem uma pesquisa que demonstra que cada real investido em pesquisa agrícola, né, do setor agropecuário no interior de São Paulo, trouxe um retorno financeiro de R$ 12. É 1 para 12. Né? Então, é muito alto o retorno do investimento. Qualquer empresa que você vá conversar, taxa de retorno do investimento, se chegar a 1,5, né? Tipo, uma vez e meia o que você investiu, a pessoa fica super feliz, certo? Ou seja, 50% de taxa de retorno. A pessoa fica super feliz. Agora, o investimento em ciência e tecnologia dá 12, é 1 para 12. No interior, só no interior de São Paulo. Agora, eu recebi uma informação essa semana que é muito mais elucidativa do ponto de vista da política pública. Um professor da USP estava me dizendo que o governo do estado de São Paulo foi obrigado a comprar respiradores pulmonares, a gente estava aqui falando dos respiradores, e importou esses respiradores por R$ 250 mil no início da pandemia. O respirador desenvolvido pela USP, pela Politécnica, custa 5 mil. Né? De 250 caiu para 5 mil o custo. Olha a economia que o Estado teve com a pesquisa que já estava em andamento. A questão é assim, os pesquisadores eles não tiveram a ideia assim, teve a Covid, vamos fazer um respirador. Não é do nada que surge. É uma pesquisa que já está em andamento, as pessoas já estão preparadas para fazer aquilo e você direciona a sua pesquisa. Aí tem uma emergência, você direciona a pesquisa para aquilo. O outro exemplo são os pesquisadores que estão trabalhando com Covid na área de genética e tal, não sei o quê. Estava todo mundo trabalhando com a Zika, lá na USP pelo menos, com a Zika, com a dengue, com a malária e tal, né?
entrou a Covid, você pega toda aquela infraestrutura de pesquisa, de extração de DNA, de sequenciamento, não sei o quê, e transfere para a Covid. E aí o resultado foi que em 48 horas você teve o sequenciamento do DNA da Covid, do coronavírus aqui, né, no Instituto Butantan, na Universidade de São Paulo. Na verdade, segundo a pesquisadora, eu vi uma entrevista dela, ela falou assim, olha, na verdade a gente sequenciou em 24 horas, mas como eu achei que foi muito rápido, eu rodei de novo o programa para ter certeza. Então, foi mais rápido do que 48 horas. Mas isso é porque ela já tinha essa infraestrutura, ela estava trabalhando com outra coisa, chegou o coronavírus, ela falou assim, bom, vou rodar o coronavírus aqui no meu, né, no meu equipamento. Então, todo investimento em ciência e tecnologia traz um retorno grande, seja em ciência de base, seja em ciência aplicada, seja no desenvolvimento do produto com base tecnológica ou com base científica. Então, traz sim um retorno muito grande, seja em termos de lucro para o empresário, seja em termos de arrecadação, seja em termos de economia da gestão dos recursos públicos. Essa questão da pandemia, né, ela evidenciou algumas situações, né? Você até deu o exemplo do respirador, né? Então, às vezes esse foco em vez de investir, eu vou ficar com o dinheiro para usar para outra coisa, em termos de nação, em termos de país, ele não funciona, né? Porque num caso como esse, uma pandemia, você até pode ter o dinheiro para comprar o respirador, mas o que aconteceu é que todos os países do mundo começaram a comprar respirador. E existem países que são mais ricos que o Brasil, como os Estados Unidos. Então, eles ofereciam mais dinheiro do que o Brasil sequer poderia oferecer. Então, mesmo tendo dinheiro, você por uma escassez do produto, você não vai conseguir. Agora, se você tem a tecnologia, se você tem a ciência, o desenvolvimento nacional, o próprio país poderia produzir, né? Chegou um momento da pandemia que não tinha exames, né, para testar quem tinha ou não tinha Covid, né? Então você não tinha como fazer isolamento. Ué, se o Brasil tivesse a tecnologia para isso, ele poderia ter produzido. Tanto que, como ainda existiam as cadeias de produção da ciência, né, o Brasil se adaptou. Esse respirador da USP é um grande exemplo, entre outros exemplos que a própria pandemia trouxe, né? E uma coisa interessante que eu ouvi um comentário é que o Brasil ele tem um histórico de pesquisas importantes nessa área de doenças e de epidemias, né? Então, sequenciamento, desde o próprio doença de Chagas, né, que acho um exemplo mundial reconhecido por todo mundo, né? Mas a dengue, febre amarela, o próprio Zika, né, que o Brasil agiu muito rápido e conteve muito rapidamente a epidemia de Zika, né? Até que hoje já existem indícios de que ela não é originária do Brasil, né? Mas foi no Brasil o país que identificou que havia assim uma doença e tratou os efeitos, aquela questão da microcefalia, quer dizer, muito mais que outros países, por exemplo, da Europa, que também tiveram casos de Zika e sequer perceberam que tinham essa doença, né? Aí o Brasil, que tem todo esse conhecimento prévio, quer dizer, se houvesse um investimento, um governo que investisse, um interesse nisso, né, talvez ele pudesse ter reagido de uma forma muito mais altiva nessa questão da crise, né, e eventualmente estaria ajudando outros países em vez de depender da ajuda de outros países, em vez de ser um país que foi isolado pela comunidade internacional, cujos cidadãos não podem viajar de avião porque os outros países têm medo de receber a gente, porque o nosso próprio país ignora a ciência e vai contra a ciência, né? Usa a gente como exemplo de um governo que é terraplanista. Exatamente. Eu estava até. O primeiro aspecto da sua fala, estava conversando hoje à tarde. Como que, em momentos de crise internacional, essa opção brasileira por importar as coisas se demonstra falha, né? Absolutamente falha. A gente teve agora, né, com a questão do coronavírus, a demora na chegada não só dos insumos para os testes, mas dos equipamentos de proteção individual. A gente não produzia nem máscara em quantidade suficiente. A gente ficou mais de mês, assim, sem receber as máscaras que a gente comprou. Até começar a produzir aqui internamente as máscaras, demorou, certo?
é a mesma coisa. O paralelo que eu faço, porque eu estudo energia, né, é com a crise do petróleo na década de 70. É o seguinte, você depende completamente de importação, na hora que dá uma crise internacional que falha o produto, você fica com a brocha na mão, digamos assim, né? Você fica de mãos abanando. Então, tanto nesse exemplo da década de 70 do petróleo, como agora, do coronavírus, demonstrou que a gente precisa ter um impulso de produção interna desses equipamentos e de muitos outros, que a gente depende completamente de importação. Né? Isso faz parte da estratégia de desenvolvimento do país. Se você não colocar o país ou a ciência a serviço do desenvolvimento do país, você vai ficar sempre de mãos abanando no momento de crise internacional. É essa a grande questão, do meu ponto de vista, que ficou demonstrada durante essa crise da Covid-19. E, por outro lado, você tem completa razão. O Brasil tem um histórico de controle de epidemias. Nós temos não só os pesquisadores, como o sistema de saúde mais bem organizado do mundo para controles de epidemias. Né? A teoria e a prática juntas dentro do Sistema Único de Saúde para o controle de epidemias. Então, assim, se você fosse consultar qualquer epidemiologista brasileiro no início da crise, ele ia falar para você, tem que rastrear e isolar os casos. Tem que rastrear e isolar os casos. Tem que rastrear e isolar os casos. Essa discussão só foi surgir na boca dos políticos ou da população em geral 4 meses depois que a gente estava em quarentena, entendeu? Por quê? Porque a gente tem um governo federal que não só desconhece a ciência, o conhecimento produzido internamente no nosso país, a opção desse governo federal é sempre importar tecnologia de fora, como também desconhece o valor dos nossos profissionais, seja cientistas, seja os profissionais do serviço público, seja os grandes profissionais do serviço público de saúde que está agora na linha de frente do combate ao coronavírus. Então, só para você ter uma ideia, tem um amigo meu que fez uma dissertação de mestrado sobre ciência e tecnologia. Ele fez um programa de ciência e tecnologia, né? Um programa de pós-graduação em ciência e tecnologia. A dissertação dele de mestrado demonstrou que o Brasil paga todos os anos 10 bilhões de dólares só em licenças de uso e royalties. Não é nem na compra do aparelho, ou do equipamento, do produto ou do serviço. É para poder usar o produto, para poder usar o serviço. Só em licença de uso e royalties. 10 bilhões de dólares. A gente estava brigando o ano passado por 300 milhões para pagar a bolsa do CNPq, lembra? 300 milhões de reais. A gente não tinha 300 milhões de reais. Olha que loucura. Essa questão da pandemia e a relação dela com a ciência, ela tem várias vertentes, né? Eu tenho um amigo que ele sempre diz, né, que as coisas que a ciência descobre, elas têm um defeito terrível, porque são coisas não opcionais, né? São conteúdos que você não escolhe ou não se aquilo funciona. Eles são testados exatamente para verificar esse funcionamento. Em particular, o governo federal, ele usa um discurso anticientífico, né? Que ele contrapõe o cuidado com a saúde, proteger a saúde da população, e a questão econômica, né? Como se fossem coisas separadas. E para defender esse discurso, né? Ele diz que optou pela economia, ele nega a existência da pandemia ou dos métodos de prevenção à pandemia. E tem uma série de estudos e artigos científicos que dizem que as melhores maneiras de prevenir a pandemia, né, de você controlar a pandemia, é através de uma série de medidas de prevenção que, se aplicadas na ocasião, na medida certa, no começo da pandemia, teriam tido um impacto econômico mínimo em comparação com o impacto econômico que houve agora, sem o esforço do governo de cuidar da saúde. Quer dizer,
O governo usa um discurso que protege a economia e por isso não cuida da saúde, mas na verdade ele não cuida de nenhum dos dois, porque se ele tivesse cuidado da saúde no começo, o impacto econômico seria melhor, quer dizer, a economia do Brasil estaria mais forte, apesar disso, né? Então, fica esse ataque sistemático do governo à ciência para defender políticas que não fazem sentido, né? E, em particular, na PUC, a gente sofre muito com isso, porque o governo ele tem principalmente o antigo ministro da Educação, né, aquele lá que foi para os Estados Unidos, né, eles têm um ódio especial das ciências humanas, né? E aí, isso é uma coisa que acho que seria interessante comentar, né? Qual que é a importância das ciências humanas para a ciência em geral, né, para o mundo em geral? Olha, a ciência no mundo inteiro está caminhando cada vez mais para multi e para interdisciplinaridade. Nos últimos 100 anos, o que era mais viável do ponto de vista científico era a especialização. Então, você se especializava num objeto de pesquisa para poder entender ele profundamente, para poder trazer conhecimento e produzir, né, ciência e tecnologia. Hoje, o que se discute do ponto de vista internacional é que isso foi um movimento importante, mas que agora a gente precisa ter foco em resolução de problemas, trazendo vários pontos de vista. Então, toda vez que me perguntam sobre a importância das ciências humanas, eu dou um exemplo da minha área, que é a área de energia. Eu sou graduada em Relações Internacionais, é uma ciência social aplicada. E fui fazer mestrado e doutorado em energia, que, em tese, é uma área da engenharia, né? Mas, para descobrir e explorar o pré-sal, por exemplo, que é um dos maiores feitos da área de engenharia e de energia, né, do nosso país, foram necessários não só engenheiros, geotécnicos, físicos, economistas, que é uma ciência social, sociólogos, cientistas políticos, porque tinham advogados, porque tinha legislação envolvida. Então, você precisou de uma equipe de pesquisadores de várias áreas para a gente hoje chegar no pré-sal. E, obviamente, termos a tecnologia avançada que temos, conseguirmos extrair petróleo de uma profundidade tão grande e tal. Esse é o exemplo mais clássico e mais prático da importância da multidisciplinaridade e de todas as áreas da ciência para a resolução de problemas. Agora, a Covid-19 demonstrou também mais claramente ainda e mais cabalmente ainda a importância de todas as ciências para resolver os problemas de hoje, atuais. Né? Não só as ciências da saúde, que saíram na frente, né, no combate à Covid-19, mas os economistas, os sociólogos, os historiadores, os geógrafos, os internacionalistas também, né, ajudaram muito no combate ao coronavírus, estudando as várias formas, né, como os vários países lidaram com a crise da pandemia, não só a crise econômica, mas a crise sanitária. Então, todas as ciências são importantes e necessárias para o bom desenvolvimento da sociedade hoje, para o bom desenvolvimento das políticas públicas hoje e para a gente conseguir lidar com os desafios que a sociedade humana atual tem. E a brasileira também. Hoje a gente vive, né, um período muito curioso, no mínimo, para dizer, né, que a gente está no auge da evolução tecnológica e científica da humanidade, né? Isso, né? A China consegue fazer uma sonda pousar no lado negro da Lua, né? Aquele que fica do lado contrário sempre da Terra, né? Ele nunca está do lado da Terra, quer dizer, cálculos dificílimos são necessários. A gente hoje carrega nos nossos bolsos celulares que tem mais capacidade de processamento do que todos os computadores do mundo até algumas décadas atrás. A gente se comunica rapidamente com qualquer lugar do mundo, avião. Quer dizer, as ciências estão mostrando para a gente tantas formas de melhorar a nossa vida, de melhorar o mundo. E, ao mesmo tempo, a gente vê aumentar um grupo de pessoas que diz que a Terra é plana,
que diz que é contra a ciência, que é contra a educação, quer dizer que vai num movimento anti-ciência, né? É um contrassenso. Existe um motivo para esses dois processos tão antagônicos estarem acontecendo ao mesmo tempo? O que você avalia sobre isso? Essa é uma resposta bem complexa, na verdade. Porque, assim, tem dois aspectos nessa resposta, digamos assim. Tem, primeiro, o aspecto de que existe um movimento que é consciente para dissimular a realidade, que é aquele movimento que se apoia nas notícias falsas, nas informações falsas, e que cresce com o espalhamento, né, a disseminação dessas notícias falsas. E, por outro lado, esse movimento ele encontra terreno fértil na nossa população, na população americana também, por deficiências no nosso sistema educacional. Então, a minha opinião é que a gente precisa investir muito mais no nosso sistema educacional, a gente precisa incentivar a educação científica nas nossas escolas, todas públicas do Brasil inteiro, públicas e privadas. Nas escolas privadas ainda tem mais, né? Educação científica, mas nas públicas é muito raro você ter uma escola pública que tenha um laboratório, que tenha insumos regulares para os nossos jovens fazerem experimentos, que tenha equipamentos para que eles possam ver, visualizar a beleza o incrível que é entender o mundo à nossa volta, sob os vários aspectos, seja na física, na biologia, na química, na história, na geografia, na matemática, nas línguas. Os jovens precisam ver isso, precisam mexer, pegar, tocar, ver o planeta rodando, como que é o sistema de rotação, como que funciona o sistema solar. Quando eu era jovem, quando eu fiz escola, e eu aprendi sobre o sistema solar, o professor não falava que tinha um cinturão de asteroides no nosso sistema, certo? O meu filho, quando estudou, quando ele fez a maquete do sistema solar, estava lá o cinturão de asteroides. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ver, olhar para o céu e falar assim, nossa, cara, olha aqui, Júpiter está aqui em cima da minha cabeça. Precisa conseguir visualizar. Uma das experiências mais incríveis que eu tive na escola foi uma noite em que a gente fez aquele negócio de dormir na escola e um professor incrível de matemática que eu tinha trouxe um telescópio da universidade pública. Ele pegou emprestado o telescópio da universidade pública e botou na quadra para a gente ver as estrelas. E depois da gente ver as estrelas, ele deu uma aula sobre buracos negros. Eu falei, caraca, que coisa incrível! Eu estava na quinta série, cara. Foi uma coisa mais fantástica, assim, que me marcou na escola, entendeu? Eu estava na quinta série. Então, os jovens precisam ver. E a gente precisa incentivar a educação científica. Essa última reforma educacional que foi feita retira tempo, né, horas de aula das mais diversas áreas da ciência, da história, da geografia, da física, da química, especialmente no ensino médio. Então, toda a luta para que a gente não dê terreno fértil para as informações falsas ficou ameaçada com essa reforma do ensino médio. Inclusive, dentro do programa do Cientistas para a Cidade de São Paulo, esse aspecto é muito importante. A divulgação científica nas escolas e a educação científica são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ensinar para os estudantes e para os nossos jovens o conhecimento que foi acumulado pela humanidade e que é pacificado, ou seja, que não existe, né, ou que existe pouca discussão sobre esse conhecimento. Por exemplo, teoria da evolução, ou que a Terra é redonda, ou que o sistema solar, ou que a Terra gira em torno do Sol, essas coisas assim, que é razoavelmente pacificado. Isso você ensina, você faz educação científica, né? Como funcionam os vulcões, o que é uma placa tectônica, essas coisas. E divulgação científica você faz com os avanços da ciência, o que está sendo descoberto agora. Você mostra para os nossos jovens
a ciência de ponta que está sendo desenvolvida nas nossas universidades, que é incrível, é incrível. Eu fiz mestrado e doutorado na USP e eu tinha por hábito visitar as unidades, né? Eu fiz no IEE, que é um instituto bem pequenininho, mas tem unidades enormes lá. E aí, na USP, por exemplo, tem um Museu de Anatomia Humana, de graça, gratuito, que recebe escolas e tal, que é incrível. Tem um Museu de Anatomia Animal, que é incrível. Tem o Museu Geológico, no Instituto de Geologia. Até pouco tempo atrás tinha um fóssil de dinossauro no saguão do Instituto de Geologia. Não sei se ele ainda está lá, mas tinha um fóssil de dinossauro. Você entrava no saguão e falava, caraca, cara, um tiranossauro rex assim na sua cabeça. Entendeu? A gente precisa ver. E assim, as universidades, elas têm essa pegada, né? Não só de ensinar, né, os estudantes de graduação, de fazer pesquisa, mas também de mostrar, né, fazer museus, mostrar, assim, eu adoro visitar laboratório na USP, eu acho a coisa mais incrível. Apesar da minha pesquisa não ter sido feita em laboratório, a maior diversão na universidade era visitar os laboratórios dos meus amigos, ficar vendo aquele monte de pipeta, de negócios, um monte de coisa saindo de todos os lugares, assim, é mó barato. É, e essa e é incrível, né, como as crianças e os jovens, eles são muito abertos à ciência, né? Primeiro por uma curiosidade natural, talvez, da idade e abertura ao novo, né? E até pensar um pouco, né? Toda criança adora coisa de astronauta, adora coisa de dinossauro. Gente, isso é ciência pura, né? Você transformar, você direcionar uma criança para uma carreira científica devia ser a coisa mais fácil do mundo, né? Se não é feito, é por um erro gravíssimo aí da estrutura do próprio sistema educacional, porque não deveria ser difícil, pelo contrário, devia ser um caminho natural e que encantasse todas elas, né? A live no Instagram, ela tem um período de no máximo 1 hora, né? Nós estamos aqui chegando mais ou menos nos 50 minutos, então já estamos nos preparando aqui para chegar no final. Aí, o que eu ia perguntar, por exemplo, né? A gente falou bastante dos cientistas engajados. Quem tiver interesse em conhecer mais, quem quiser participar, quem quiser se engajar nos cientistas engajados, como é que funciona, como é que a pessoa encontra o cientista, como é que a pessoa adere, participa, ajuda, como é que é? Bom, a gente tem página no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Twix. Como é que é o nome? É uma rede social. Twitch. Uma rede social nova aí que. Então, isso aqui. Então, essa turma jovem dos cientistas engajados falou que a gente tinha que ter página no Twitch, a gente tem página no Twitch. E para acompanhar as atividades dos cientistas engajados, dar palpite, mandar mensagem e tal, pode ser por aí. E para se engajar, ou seja, ser um cientista engajado, tem um linkzinho na página do Facebook, mas se vocês quiserem depois eu posso postar aqui esse link, que é um formulário que você preenche, né? Que aí você coloca qual a sua instituição, qual a pesquisa que você faz, porque o cientista engajado, ele também se compromete em fazer divulgação científica. Então, ele coloca lá o contato dele, telefone e o e-mail, e qual a especialidade dele para a gente poder oferecer para os divulgadores de ciência, para os jornais e tal, para as escolas que às vezes entram em contato pedindo você não tem um cientista que pesquise evolução humana para vir aqui falar com a gente? Ah, tem aqui no Cientistas Engajados, tem um monte de gente que faz isso. Ô, pessoal, quem é que vai poder ir lá nessa escola? Então, a gente tem, as pessoas deixam as informações para a gente entrar em contato. E além disso, claro, o cientista engajado tem que se engajar politicamente. Então a gente também tem grupos de WhatsApp dos cientistas engajados para a gente discutir essas questões políticas. A gente está bastante envolvido nessa questão do PL 529 nesse momento. E tem muitas mostras científicas. Eu sei, por exemplo, que os cientistas engajados participam sempre da Marcha pela Ciência, às vezes estão ali na Paulista. Que tipo de atividades assim que a gente poderia exemplificar para as pessoas identificarem? Ah, olha lá, os cientistas engajados que eu já ouvi falar. Tá. Então, a gente ajuda na organização da Marcha pela Ciência em São Paulo.
desde o ano passado. Como eu falei, a gente fundou o Cientistas Engajados em 2018. Em 2018 a gente participou da marcha, mas em 2019 a gente ajudou a organizar, e esse ano também. A gente faz exposição, faz feira de ciências, a gente fez uma feira de ciências na Paulista, a gente organizou uma feira de ciências na Assembleia Legislativa de São Paulo, na época que teve a CPI das universidades e tal, a gente fez lá uma ação política científica, ou seja, vamos mostrar para os deputados o que a universidade e os institutos de pesquisa fazem, né? Além disso, a gente fez várias atividades na Paulista o ano passado de mostra do trabalho científico. Então, a gente levou o pessoal com banner de congresso para a Paulista, fez uma exposição de banner de congresso, a gente deu aula pública na Paulista sobre a questão ambiental, a gente participou das manifestações e organizou manifestações. Então, a gente tem uma atividade bem diversificada nessa questão de divulgação científica. Na rua, nas redes, nos jornais e nas escolas. Fundamental. Bom, nós estamos chegando aqui, então, no final do nosso tempo, né? Mas Tem você uma página gostaria de dar no um... YouTube. Tem uma o página YouTube. no YouTube, tem os vídeos. A gente fez um monte de entrevista agora em julho com vários pesquisadores, julho, agosto, vários pesquisadores sobre temas variados, assim, vale a pena dar uma olhada. Tá bem legal. YouTube é bem legal, né? Muita gente tem aproveitado a pandemia para ver canais, divulgação, né? E o YouTube é um dos preferenciais, né? Mas, enfim, nós estamos chegando aqui no finalzinho da live, mas ainda tem um tempinho. Não sei se você quer dar um último recado, falar alguma coisa que faltou, divulgar alguma coisa, anunciar alguma coisa, se despedir. Fica à vontade aí na nossa conclusão. Olha, eu estou apoiando e sou pré-candidata a vereadora e estou apoiando todas as candidaturas de cientistas que aparecerem na minha timeline. Então, olha, eu já estou sabendo de algumas candidaturas de cientistas. Tem em São Paulo, tem em São José dos Campos, a Alissa Galvão em São José dos Campos vai sair candidata, o Guilherme Bianchi Araraquara é candidato, tem um grupo de pós-graduandos em Minas Gerais que eu recebi hoje, né, a indicação, então eu vou pegar lá o nome direitinho também, vou publicar na minha página. Aqui em São Paulo tem a minha candidatura de cientista, tem o Bruno Bueno, que vai sair numa candidatura coletiva, tem a Sofia, que também tem uma candidatura que apoia a ciência, ela fez iniciação, ela está na graduação, mas ela fez iniciação científica também, então é uma menina que tem bastante compromisso com a ciência. Então, assim, e tem no Rio de Janeiro também, pesquisadores que vão sair candidatos. Então, cientistas, para sermos ouvidos, a gente precisa de voto. Porque político só ouve quem tem voto. Então, votem em cientistas esse ano. Votem em cientistas esse ano. Essa a que a gente precisa eleger cientistas, fazer uma bancada da ciência o mais ampla possível, a maior quantidade de partidos possível, de vereadores, prefeitos que apoiem a ciência. Muito bom, muito bom. A presença dos cientistas em todos os espaços, inclusive os espaços políticos e de poder, é fundamental, né? Em toda a nossa conversa, nós praticamente, todos os temas, de alguma forma, voltam para isso, né? Quando se fala de ciência, se fala de melhorar o mundo, de resolver problemas, e quem toma essas decisões acabam sendo os ocupantes dos cargos públicos, né? Então não tem como dissociar essas duas coisas, né? A ciência e a política, elas são necessariamente vinculadas, né? A APG é uma entidade política, né? Representa pós-graduandos, que são cientistas em formação, mas atuando politicamente em defesa dos interesses dos pós-graduandos, lutando pelas bolsas, contra políticas erradas, em defesa das políticas certas, né? Então, acho que esse recado aí da participação política dos cientistas é fundamental, é muito importante. E, bom, queria agradecer a sua participação, de dedicar aqui esse tempo todo aqui para conversar aqui com os pós-graduandos e pós-graduandas da PUC. Acho que foi muito legal, muito interessante.
A live, depois de encerrada, ela fica disponível no próprio Instagram da APG. E a gente também coloca no nosso canal de YouTube, que algumas pessoas preferem o YouTube. Então, depois, vamos divulgar para outras pessoas, talvez quem perdeu o comecinho quiser assistir de novo, ou mandar o link para algum amigo para divulgar. E é isso, queria agradecer e Eu é que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a gente, a turma toda da PG da PUC, que está sempre nas batalhas junto com a gente, participando das manifestações, organizando a pós-graduação da PUC para defender os seus direitos. Então, um beijo para todo mundo aí, os cientistas engajados. A gente está aqui junto, trabalhando em defesa da ciência. Muitíssimo obrigado pelo convite. tá certo, então. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.